Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Olá, estamos iniciando mais um Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET, pode ser assistido também no Facebook, pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria e ao final no YouTube. O tema de hoje é cerveja e estão conosco aqui o Thiago da Costa Vasconcelos, o professor Vasco, professor de Física. Sim. Professor de Física, mas faz cerveja que é da Química. Mas tem um pouquinho de Física também. Na Química está conosco também a professora Fátima Esquizani, professora de Química da UFSM, que também é cervejeira. E também conosco o David Fiorin, que é analista de sistemas, também, né? Vocês são da diretoria da Associação de Cervejeiros de Santa Maria. Serva Centro. Nós estamos aqui hoje então para falar sobre um pouco do histórico da cerveja, sobre a fabricação da cerveja artesanal, sobre o mercado da cerveja e sobre um evento que eu sei que vocês têm, um grande evento aí que eu acho que é um evento anual. Então sejam muito bem-vindos. Eu passaria ao professor Vasco para que fizesse aí uma breve apresentação e nos contasse um pouco como é que chegou a essa paixão pela cerveja. Isso começa desde quando a gente toma cerveja artesanal, né, e sai um pouquinho da questão da cerveja de mercado, vai tomar uma cerveja um pouco diferente, sente o gosto um pouco diferente, melhor, por incrível que pareça, é óbvio. E aí alguém na tua casa diz que fazia cerveja, e aí então tu fica curioso, tu quer saber como é que faz cerveja também, e aí tu acaba pegando gosto por fazer cerveja, pelo gosto de cerveja artesanal, pela história da química, pela questão de cozinhar a cerveja. É uma coisa bem curiosa, uma coisa bem interessante. Professora Fátima, a senhora é professora, esse programa aqui tem o apoio da Faculdade Palotina de Santa Maria, a nossa FAPAS, que está aí há 15 anos construindo história de sucesso. Como é que uma professora de Química foi lá para a cerveja? Então, meu histórico é um pouco diferente dos meninos. Eu comecei a me interessar por cerveja, não bebendo, mas participando de uma banca de estágio sobre cerveja, de uma menina que fez o estágio na Cervejaria Província, e daí eu fiquei curiosa, parecia difícil, então eu fiquei pensando, será que é difícil? Aí fiz um curso e assim que eu aprendi a fazer a cerveja artesanal. Então nós vemos que é pesquisa científica aplicada à cerveja, né? Porque a gente vê muitas vezes aí na pós-graduação os alunos às vezes pesquisando e muitas vezes com resultados que são áridos, né? Que a gente não consegue refletir na vida aqui fora. Então deu um trabalho, né? Uma pesquisa científica veio aí para o mundo da cerveja. E o David Fiorin, que é analista de sistemas, também cervejeiro. A gente chama de mestre cervejeiro ou não? Não, falta muito ainda. Falta muito para chegar lá. Um dia a gente chega lá, né? Quem sabe. O mestre cervejeiro seria o mestre Cuca, assim, o Orconcourt, o Clodovil da cerveja. Também existem cursos, né, de mestres cervejeiros. Aí são níveis de conhecimento já bem aprofundados. Bem assim. Eu comecei, como o Vasco também começou, provando novas cervejas, coisas novas, além do trivial que tem. Com isso, após isso eu fiz um curso também, só que eu fiz esse curso só depois de um ano mesmo, eu fui pensar em fazer a cerveja, porque eu fiz o curso e a gente sempre acha aquela desculpa, depois. E um dia eu juntei eu e mais 3 amigos nossos e fiz essa cerveja. Não ficou aquela coisa da primeira, como qualquer um que faz a primeira cerveja, mas começando a estudar e pegou essa paixão que agora é como a gente diz, é uma coisa sem volta. A cerveja artesanal é um mundo sem volta. A cerveja está aí desde que o mundo é mundo, né? Milhares de anos, né? Desde antes de Cristo aí, fabricavam cerveja. Isso aí. Mas a gente lembra que do tempo de guri, que a gente via bastante, pelo menos na área em que eu vivia, é essa cerveja industrializada. Que inclusive a gente bebe bem gelada para ela descer redondo. Né? E aí a gente acaba, imagino que por beber tão gelada, a gente acaba não sentindo nem o gosto da cerveja. E a gente sempre ouviu falar que essa cerveja artesanal é uma cerveja mais forte, né? Que inclusive bebe-se em temperaturas mais altas, a cerveja toma mais quente. Como é que é isso?
Primeiro mito que a cerveja artesanal ela é mais forte. Tem a questão de forte de álcool, a questão de forte de gosto, né? Pode ter cerveja artesanal bem alcoólica, assim como hoje a moda, a cerveja sour, ela é uma cerveja pouco alcoólica. Uma cerveja bem levezinha mesmo. Que na Alemanha ela é chamada de Kinderbier, que eles dão para as crianças lá na Alemanha. De sabor, pode ter cerveja muito mais forte, com certeza. A pronúncia dos ingredientes ela é muito mais forte. Até porque a gente investe em ingredientes básicos e tu tenta explorar esses sabores, né? Começa por aí. E aí numa escala industrial tu já não tem como tu explorar tanto esses sabores porque tu quer mais rotatividade, tu quer mais produtividade, né? Que não é o nosso caso. A gente quer fazer cerveja para ter no final de semana uma festa entre amigos. Isso aqui eu que fiz, né? Então tu degustar a cerveja. Isso aí. Isso mesmo. Professora de Química, a cerveja mais forte quer dizer mais álcool? Ele já nos disse que não. Mas eu lhe pergunto, quais são os ingredientes da cerveja? O que ela torna uma cerveja mais forte? O que são os ingredientes básicos e o que ela torna uma gradação alcoólica maior ou menor? Então, os ingredientes básicos são o malte, o lúpulo, a levedura e a água. Esses 4. E se pode colocar adjuntos, até açúcar. A gente pode colocar temperos, pode colocar frutas. O açúcar ajuda a fermentar? Ajuda a aumentar o teor alcoólico. Então, aí, do teor alcoólico, a gente pode ter com pouco álcool, como as do supermercado, ou até menos, com 3,5. Essas sours tem muito pouco. Ou podemos chegar a 12, 13, como um vinho já. Então, ela tem a quantidade de álcool, vai depender do que for fermentado lá. E como é que consegue balizar isso? Como é que consegue limitar? Pela concentração dos reagentes, vamos chamar de reagente, a gente vai colocar o malte, se coloca muito malte, a gente vai conseguir muito açúcar, ainda se coloca mais açúcar, tem mais, né, para fermentar e fazer bastante álcool. Ou tem cervejas que vão pouco malte, aí elas são mais, com corpo mais leve. Tem umas que a gente põe também, eu já vi, coloca arroz, coloca outros adjuntos assim, e ela fica mais leve. Mas é o nível de fermentação, o tempo de fermentação, a quantidade? Seria a quantidade, a concentração mesmo de malte. Faz uma com muito malte, ela fica muito concentrada, vai ter bastante açúcar no final. Tá, e a cerveja ela fica fermentando num barril? Onde é que ela fica? E elas ficam num fermentador, a gente chama, mas tem vários tipos de fermentadores. E ela fica não muito tempo, uma semana para uma cerveja ale, que seria... daí tá... Se for lager, que seriam aquelas basicamente que vendem no mercado, são mais lager, aquela demora um pouco mais. Então, se a gente for fazer, claro que a cervejaria não vai demorar tanto, mas a gente demoraria 15 dias fermentando, aquela demora um pouco mais. E a outra em 7 dias, está fermentada, deixa maturando e depois é só engarrafar e tomar. E esse maturando, David, como é que é esse maturando? Se ela ficar mais tempo nessa fermentação, o que ocorre? Não, quanto mais tempo ela ficar fermentando, dependendo se ela continua fermentando, quanto mais alcoólica ela pode ficar. Mas o que leva ela a continuar fermentando? O fato dela estar naquele recipiente? Isso, ela está dentro do recipiente ali e a gente está vendo se a levedura está reagindo junto de todo esse malte que foi concentrado, que a professora Fátima falou, e veio todos esses nutrientes do líquido, de todo o açúcar que veio do malte, e colocando a levedura, cada vez mais ela se alimenta. Se colocar o açúcar, mais ainda. Então começa a se alimentar. Numa determinada temperatura, vamos dizer uma temperatura da cerveja que a gente mais faz, aqui eu pelo menos mais faço a IPA. A fermentação dela é de 18 a 22 graus. Aí para maturar, ela começou a se estabilizar, ela estabilizou a fermentação. Agora eu estou começando a maturar e vou baixar a temperatura dessa cerveja, desse líquido que está ali. E com isso eu já estou preparando ela na maturação também de 7 a 10 dias, geralmente é 7 dias, maturando para depois envasar ela, ou seja, em barril que o pessoal tem, ou seja, na própria garrafa. Veja que é um curso de fabricação de cerveja fria aqui na TV Santa Maria. Eu ia perguntar o seguinte, e depois quando invasa na garrafa, ela segue fermentando, ela segue reagindo ou não? Ela faz uma refermentação. Porque que depende, tem duas formas, até o Vasco até pode explicar na forma do barril, que se usa CO2, eu ainda uso muito a parte da garrafa. A garrafa eu faço uma calda de açúcar, que se chama o prime, e coloco na garrafa e coloco novamente, e boto o líquido aquele que veio do maturador. E ela vai refermentar mais de 7 a 10 dias, e aí sim que se forma até o gás, que a gente chama, para daí a cerveja estar pronta. No barril, eu quero saber, e a cerveja viva? A cerveja viva é a cerveja não pasteurizada.
É a cerveja que tem que manter ela em baixa temperatura porque a levedura ela segue trabalhando, ela segue consumindo algum açúcar residual que tem naquele caldo, na cerveja, e aí então continua dando aquele processo de formação de gás carbônico. Pasteurizar é tu dar uns choques térmicos na levedura, acaba com ela e aí tu não tem mais a fermentação aquela ali, tu entendeu? Isso mesmo. Basicamente, cerveja artesanal, ela é uma cerveja viva, tu entendeu? Se ela tá fermentando ainda, ela é viva. Isso foi a questão da cerveja viva, ela foi usada lá pelas primeiras cervejarias artesanais gaúchas como uma questão de marketing, né? Uma cerveja viva, né? Da cerveja. Mas a nossa cerveja ela é viva ainda, sabe? A gente tem que condicionar ela em temperaturas baixas para te evitar que uma garrafa estoure. Que é muito comum isso. Às vezes tu esquece uma garrafa no galpão lá na tua casa, quando vem ter aquele estouro e aí tu não sabe o que é uma garrafa perdida lá, tudo virado de cerveja pelo galpão. A temperatura tá Isso, porque em temperaturas mais altas a levedura ela trabalha um pouco mais e aí então vai consumindo mais açúcar. Ressuscita a levedura. Isso aí, induz ela a trabalhar bem mais. E aí então não tem que ter esse controle. Tu entendeu? Por isso que a química se desenvolveu bastante, né, Fátima? A química se desenvolveu em torno da cerveja. Questão do pH, questão da pasteurização, tudo isso aí foi com a Bud lá na Europa que tinha esses caras que estavam trabalhando para eles, para esse controle, para tentar exportar, né? Sim. Então... A química utilizou a cerveja como objeto de desenvolvimento para se espalhar para outras áreas. A humanidade inteira, né? Ela foi desenvolvida muito por causa da cerveja. E foi o alemão mesmo que inventou a cerveja? Não, né? Lá na Mesopotâmia. Não. Acho que foi para aquele tempo. Alguém já falou que foi até na China, já encontraram alguns indícios que era mais antiga do que você pensava. Agora teve esses tempos, aí escavaram uma tumba lá e pelos desenhos que tinha ali, provavelmente algum líquido fermentável saiu ali, então talvez seja cerveja, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo desse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos logo a seguir o intervalo com mais um pouco sobre a fabricação de cerveja. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET, aqui da TV Santa Maria. Conosco aqui hoje estão os cervejeiros, quase mestres cervejeiros aqui, o Thiago da Costa Vasconcelos, né? Professor Vasco de Física, a professora Fátima Esquizani, professora de Química da Universidade Federal de Santa Maria, e o David Fiorin, que é analista de sistemas. O que traz vocês aqui? A cerveja, né? Todos fazem parte da Associação dos Cervejeiros de Santa Maria, que eu vou deixar que nos explique o que é. A associação, chamada de Serva Centro, é uma associação que a gente tem na intenção de reunir pessoas que apreciam cerveja artesanal não só por fazer, mas também por beber. E a nossa ideia é a gente reunir um grupo que a gente possa estudar como produzir melhor, como beber melhor. Essa é a ideia. E isso não é uma ideia nossa, na verdade. Essas associações, elas existem em alguns estados regionais e tem associação estadual, tu entendeu? Existe isso. Nós somos filiados à associação estadual. Então a gente participa de cursos, a gente organiza cursos
palestras, eventos, tudo para a gente tentar difundir a cultura de cerveja artesanal, para a gente tentar aprofundar o conhecimento, para a gente tentar melhorar a nossa percepção também sobre cerveja artesanal. O cidadão que não produz cerveja, então ele pode fazer parte da associação. Eu gosto de cerveja artesanal, não produzo cerveja, eu posso fazer parte da associação. Pode sim. Como é que faz? Onde é que funciona a associação? Vocês têm uma sede? Utilidade pública. Vai, Vasco. A gente tem uma sede aqui na Avenida Rio Branco, em cima do Bar Growler. É um bar novo que abriu ali de cerveja artesanal. E a nossa sede fica no 2º andar. A gente organiza cursos também para o pessoal que não é sócio, para ele poder fazer parte da associação e para ele perceber que a associação não é só para quem tem o conhecimento. A associação serve, na verdade, para adquirir o conhecimento. A própria Fátima, esses dias, deu um curso, né, Fátima, sobre produção básica. De cerveja. Então, a gente teve vários inscritos, como o curso era grátis, então a procura foi grande. E depois, várias pessoas que participaram do curso também se associaram. Como é que se associa? Vai lá na associação? Acha na internet? Geralmente, a gente está mais pelo Facebook agora, mas a gente também tem um site. Procura lá, Serva Centro, no Google, no internet, vai lá. Nós temos uma página, aí dentro da página lá, Serva Centro, RS. Dá um clique lá. E dá um clique, vai ter lá, o pessoal se cadastra dentro e quer ser sócio. E aí... Quantos sócios tem essa associação? Hoje a gente tem 40 associados. A maioria faz cerveja? Ou não? A maioria. A gente deve ter hoje 2 ou 3 associados que não fazem. E como geralmente a cerveja ela é feita às vezes pai e filho, mãe e filha, casal, então a gente tem esses planos para reduzir custo e o pessoal poder participar junto, né? A gente tem isso ali para poder facilitar. Quem entrar no site lá vai ver a história da serva, tem fotos dos eventos, tem foto dos cursos, tem o histórico ali também, né? A agenda toda nossa ali. No Facebook também tem a página da Serva Centro. E aí tem ali também como todo o processo da associação ali. É bem fácil. Mulheres e cerveja, essa relação. Então, as mulheres já foram mais atuantes na Idade Média. Desde o princípio, sempre a cerveja ficou na mão das mulheres, porque os homens iam para a guerra e tal, e as mulheres faziam cerveja. Os homens iam para a guerra trabalhar, e as mulheres ficavam tomando cerveja. Elas ficavam fazendo a cerveja. Então, isso no passado foi assim, até a Idade Média, até a Revolução Industrial. Quando abriram as grandes cervejarias mesmo, as mulheres caíram fora e os homens entraram no mercado. E agora a gente está, então, tentando retomar lentamente, mas o espaço, assim, não porque não tem espaço, mas até pela própria sociedade. A mulher é mais envolvida na casa. Então, tem uma época, assim, quando ela tem filhos pequenos, sabe? Então fica muito difícil porque fazer cerveja demora várias horas seguidas. São 6 a 8 horas que tu não pode sair de jeito nenhum. Se tu tiver um bebê, fica bem complicado. Então, até ajeitar, né, tudo assim, sistematizar, fica um pouquinho difícil para algumas. Então, talvez por isso a mulher tenha um pouquinho mais de impedimento ainda, mas estão começando a participar e cada vez mais mulheres se associam, mais mulheres fazem. Muitas jovens, que no meu caso até é uma exceção, porque eu já sou bem mais velha, mas as meninas começaram... Não é tão velha. Mais ou menos. A primeira turma da Fátima, até por sinal, foi mais mulheres do que homens no curso gratuito. É isso que eu ia perguntar. Existe algum preconceito para as mulheres, no sentido assim, de associar a cerveja com beberagem, com confusão? Não, eu acho que não, nesse meio. Não isso, mas porque a gente sabe que a sociedade é um pouco machista, vamos dizer. Então... tem um pouco de preconceito, a gente sente as mulheres, não estou dizendo nem em Santa Maria, mas no Brasil em geral. Eu ouço assim comentários, né, queixas das colegas cervejeiras, vamos chamar, que tem um pouco de preconceito, porque tem muito mais homens do que mulheres, é claro que vai ter um pouco. Mas, no geral, todo mundo se dá bem, assim, vamos dizer, a nossa associação só tem praticamente eu e mais algumas poucas meninas, e não se sente, né? Mas se for olhar na sociedade em geral, pode ser que tenha. A gente for ver o preconceito da questão da mulher e cerveja, as indústrias ainda têm um pouco disso. A gente teve agora um caso de uma cerveja lá que foi feita para mulher, uma cerveja suave,
fraquinha. E isso é uma coisa que a gente da cerveja artesanal, a gente também tem essa ideia de educar as pessoas da questão de cerveja artesanal, né? E não existe isso de uma cerveja para mulher e uma cerveja para homem. A gente tem as nossas namoradas, nossas esposas participam com a gente dos encontros, tomam cervejas mais fortes do que a gente, gostam de estilos mais fortes do que a gente, né? Então não tem essa questão Sempre lembrando que o forte não quer dizer mais álcool, mas mais encorpada, isso aí. Pode ser até um pouquinho uma cerveja mais alcoólica, mais licorosa, né? Não existe diferenciação, sabe? Para cerveja para homem e para mulher. Não, cerveja é uma coisa universal. Nessa linha, vou perguntar pro David lá. Existem diversos tipos de cerveja, mas os tipos básicos, assim, eu lembro, porque eu não conheço muito cerveja, mas tem Lager, Pilsen, Dunkel, Weiss, Bock, quais os tipos básicos de cerveja? Hoje tem, como o Vasco estava falando, a Sour, mas assim, ainda predominante, porque a Sour já é uma cerveja, ainda está entrando, o pessoal está conhecendo como é que faz Sour, mas hoje predominante, pelo menos eu penso em Santa Maria, se tu for falar até para o nosso evento, todo mundo pergunta, uma IPA. O que é a IPA? O que diferencia uma IPA de uma Sour, de uma Lager? A IPA é uma cerveja de alta fermentação, né? Cerveja pale, uma cerveja chamada de pálida, mas são cervejas que não tem apenas uma cor mais pálida, pode ter uma cor avermelhada, pode ter uma cor mais amarelada também, dependendo do estilo de malte que tu usa. E a cerveja, a Fátima mesmo falou da questão da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, na verdade, teve como produto a exportação de cerveja. Na Inglaterra a gente tem a história da IPA, né? Não se sabe, né, Fátima, se isso é uma lenda, se isso... Provavelmente tem um pouco de verdade. A Inglaterra fazia uma cerveja lupulada, são as chamadas Pale Ales, e aí um lote dessa cerveja ia para a Índia, e aí os caras estragaram aquele lote ali porque o navio estragou. Então eles foram refazer aquele lote, botaram mais lúpulo e marcavam nos barris Índia. E aí, então, para o pessoal saber que era para esse destino. O navio estragou, não foi para a Índia, o navio com aquela cerveja mais lupulada. Algumas ficaram ali nos pubs ali, e aí o pessoal começou a tomar, eu quero aquela da Índia. Então surgiu a Índia Pale Ale, que é uma cerveja mais lupulada, uma cerveja mais amarga. E é esse o estilo que é mais aromática, é um dos estilos, tu entendeu? Isso que o David estava falando. A Pilsen, o que quer dizer Pilsen? A Pilsen, ela seria diferente dessas ales, ela tem um fermento que fermenta a baixa temperatura. A Pilsen é a cerveja mais comum, essa que a gente falou no mercado, essa né? aí a gente chama de Lager, então é aquele fermento que vai fermentar a 10 graus e o outro a 20. E ela é mais difícil de fazer, mas é mais popular. E é a que mais demora para fazer. E a Bock? Cerveja Bock eu não tenho muita experiência. A Bock é escura necessariamente? É escura, ela tem que ser com malte escuro, mas na verdade eu mesma nunca fiz uma Bock. A cerveja Bock é uma cerveja mais da escola alemã, né? Assim como o David ia falar da Weiss também. Isso mesmo. É uma cerveja que tem um pouco mais de graduação alcoólica, uma cor mais acobreada. Então tem essa característica. Em países que são um pouquinho mais frios, o pessoal costumava tomar cerveja mais alcoólica, por causa da questão essa de ajudar no aquecimento, né? Tem um pouco disso também. Essas cervejas IPAs também tem um pouquinho tem o teor alcoólico bem variante, pode ser menos álcool, pode ser até um pouco mais álcool também, dependendo da região, tu entendeu? Essas escolas cervejeiras têm bem características da região. Se a gente pega a Bélgica, a gente tem cerveja com mais uso de adjunto, temperos, frutas. Vai para a Alemanha, a gente tem essas IPAs mais cítricas, cerveja mais frutada, né? A gente pega lá na Europa, a gente vai ter aí uma variante grande. Da Alemanha tem um estilo, da Bélgica tem outro, na Irlanda tem outro estilo, tu entendeu? Então, pega mais a parte do leste europeu ali, uma cerveja Pilsener, né? Isso, então os estilos são diversos, a gente tem um guia, né, de estilos. Tem uns 24, mais ou menos 26 estilos, e dentro de cada estilo tem 2 ou 3 ou até mais. Isso aí. Tá, e vocês quando fazem cerveja, cada um é mais especialista num estilo? Quando tu faz a tua cerveja lá, tu faz a Lager, a Pil, tu faz diversos tipos? Todo cervejeiro ele é um pouco maluco, químico maluco, né? A gente quer testar, a gente quer treinar um pouquinho vários estilos, né?
E isso aí. Então tu acaba se identificando de repente com o Você estilo. descobriu o teu tempero. Isso aí. Eu e o David, a gente faz bastante cerveja junto. A gente costuma fazer bastante IPA, que é a cerveja essa mais lupulada. Fátima, qual é o estilo? Mas eu faço qualquer um que tiver lá dentro do caderno de receita. Isso que eu ia perguntar. Se eu sair daqui e resolver hoje, o Ademir, ele resolve que quer fazer cerveja hoje. Ele consegue aqui em Santa Maria achar o equipamento, achar a receita? Assim, o equipamento, algumas coisas, mas a gente mesmo consegue muito pela internet. Porque algumas coisas vão ser um pouco difíceis. Você compra o equipamento e põe na garagem de casa lá e faz a cerveja? O equipamento é muito subjetivo, assim, tu pode montar o teu equipamento também. Vamos dizer, tu vai numa ferragem e compra as panelas de alumínio de um determinado tamanho. Vou comprar o registro, furo a panela, coloco o registro e está pronta. Tem a parte também, daí eu vou ter que usar um fundo falso, que é para filtrar, ou uma bazuca, que a gente chama, que é uma corrente de malha, para só filtrar o líquido na hora. Isso a nível da panela. Esse é um equipamento artesanal. Isso, eu já estou fazendo. Porque hoje tem pronto. É bem como a Fátima falou na internet. Procurar, quanto aqui custa? Em Santa Maria não tem. Aqui em Santa Maria não tem. Aqui não. Na pronta entrega não tem. Mas se tu achar na internet e comprar, quanto custa? Para começar. O kit completo de 20 litros hoje já foi bem mais alto, mas está em média de 800 a 1.400 reais. De 800 a 1.400 reais, compra um kit para começar a fazer cerveja. Aí vem tudo. Depende também o preço de algumas coisas que tu quer um pouquinho mais avançado. Isso. Como a Fátima falou, tu perguntou a questão do álcool, né? Que ela falou na concentração, a gente passa medindo densidade desse caldo que a gente está cozinhando. Para medir a densidade, eu posso comprar uma pipeta, uma proveta, desculpa. Um densímetro com uma proveta, tu entendeu? Tu pode comprar na Proquímica, pode comprar numa loja de química de Santa Maria. Até porque ele tem outros usos. Isso. Só que também existe um outro medidor um pouquinho mais avançado, que é como se fosse uma lunetinha lá que a gente chama de refratômetro. Custa um pouquinho mais e aí é mais prático de medir, tu entendeu? Pode comprar um pHmetro ou de fita, um pHmetro digital, que é comprar um termômetro, tu pode comprar um termômetro mais simples ou um termômetro de espeto, termômetro digital. Então depende disso. E daqui a pouco nós vamos falar do encontro de vocês, mas eu pergunto, vocês têm cursos, ordinariamente, vocês têm cursos? Sim, temos. Na associação? Temos. Tem até uma agenda. Isso aí, a gente tem uma agenda da associação, mensalmente a gente tem encontro fechado, que é um encontro para avaliar cervejas que a gente mesmo faz. Aí vem a hora do derradeiro, né? Eu ia perguntar, vocês não vendem essa cerveja, né? Não. A ideia da associação não é vender, né? A ideia da associação é a gente difundir a cultura. Até porque para vender o pessoal tem que fazer o registro no ministério, tem que ter tu pode se associar a uma cervejaria. Tem que ter uma burocracia Brasil muito grande, né? Burocracia Brasil. Isso aí. E já deixa eu continuar, só porque nessa linha. Aqui em Santa Maria estão surgindo alguns bares de cerveja artesanal. Não é com essas cervejas de vocês? Não. São de associados que estão abrindo seus bares, ou os próprios bares, os donos se associam para eles ficarem por dentro das tendências. O que está vindo de cerveja nova, qual é o estilo que está sendo mais famoso. Participar também por causa do evento, como tu falou, né? Então essa é a ideia do pessoal. A associação em si não faz cerveja para vender. Tem pessoas da associação que já estão virando cervejeiros industriais, estão abrindo seus negócios. E aí então vai de cada um se desenvolve de alguma maneira, tu entendeu? Cada um tem o seu objetivo assim dentro da associação. Quantos bares nós temos aqui em Santa Maria? Que vende cerveja artesanal? Bar. 4 ou 5 bares de cerveja É artesanal. um mercado que está crescendo bastante, né? Tá. A gente agora teve em Florianópolis, né, Fátima, fazendo um congresso lá, um congresso técnico de cervejeiros caseiros. O David morou em Caxias. Em Caxias, o que tem hoje de bar mais ou menos? Caxias ele tem em média também uns 4 bares. Caxias está muito forte, é muito evoluída a serva deles também. Mas lá. Tem 4 bares, cada bar com 15 a 20 torneiras. É muito estilo. A gente foi em Florianópolis agora. Até porque dentro de Caxias tem toda a região serrana ali, Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Cada cidade tem no mínimo uma cervejaria. Caxias mesmo tem 3 ou 4. E aí Nova Petrópolis tem uma, Canela tem uma, Gramado tem 3. Então tem muitas, tanto que agora já tem até a rota cervejeira para a Serra Gaúcha.
você quer fazer, vai para lá e tem. Então Caxias está muito grande, o evento é Caxias também, que nem o nosso é muito grande lá também. Eles fazem, o último deu 2.500 pessoas. E o nosso evento, olha, o nosso evento da cerveja aqui. A gente tá correndo aí, né? Estamos já com o 5º evento. O evento é uma coisa fantástica, porque a gente trabalha em trazer cervejas, não só as da cidade. Claro que a gente foca no pessoal daqui, óbvio. Eles participam em grande quantidade. Mas a gente tenta trazer cervejaria de fora para educar o pessoal também. O pessoal conhecer sobre cerveja, né? A gente tá trazendo agora, a gente tá com o 5º encontro aberto. Né? São anuais esses eventos? É o 5º? Eram anuais, só que a gente começou a fazer 2 eventos por ano. E aí agora, esse ano a gente já tá com o 5º encontro já agora pro dia 20 de maio. E aí nós já estamos pensando em fazer outros tipos de encontro. Fazer um festival um pouquinho maior, porque esse encontro hoje tu paga uma entrada, tu tem direito a acesso livre às cervejarias. Quanto é a entrada? R$120. R$120. Isso. Várias cervejarias artesanais. Isso. Hoje a gente tem 15 cervejarias confirmadas. E isso dá mais ou menos, eu vou tirar para um valor abaixo, 60 torneiras de cerveja que tu tem acesso livre, tu entendeu? Isso. Tu ganha o copo do evento, tu te serve de acordo com o teu gosto. Comida também, a gente tem uma van que leva e busca. O ano passado foi no Círculo Militar. Onde é esse ano? Esse ano é no CPF Piá do Sul. No Piá do Sul. Isso, esse ano é no CPF Piá do Sul. Salão central, praça de alimentação lateral, com 4 combis de cerveja esse ano também. Essa é a inovação do evento. A ideia nossa sempre é tentar mudar um pouquinho a cara do evento, né? Sempre com cerveja, mas tentando melhorar ele. E esse ano a gente tem 3 combis e 1 caminhão de cerveja. Esse ano a gente trouxe cervejarias premiadas, né? Isso, e fora, claro, ainda o stand das outras cervejarias que estão trazendo. Essas combis e o caminhão de algumas cervejarias. E ainda as outras. Então no Piá do Sul vocês vão colocar as combis e o caminhão no pátio? Isso. Ele está com a área externa dele ali. Isso aí. Na lateral. Vai ser o Woodstock da cerveja. É isso aí. É isso aí. Isso mesmo. O evento é que dia? O evento é dia 20 de maio, das 16 até as 21 horas. Dois shows de rock. 16 às 21, são 5 horas. 5 horas. Cerveja artesanal liberada. A gente produziu uma cerveja pro evento. Uma cerveja da Serva a gente produziu. Também pro pessoal ver que a Serva tem essa ideia de fazer cerveja. O pessoal ver que dá pra gente produzir uma cerveja boa. Cervejeiros caseiros. Também a gente vai estar lá expondo as nossas cervejas. Não é uma venda, é exposição mesmo. E o pessoal tem esse acesso livre ali. É muito legal o encontro, é bem interessante. Onde que adquire os ingressos? No site Servacentro. Servacentro.com.br. No Facebook, desculpa, Servacentro, tem ali. No Polvo Tickets, nos pontos de venda, Rancho de Galdérios, Empório 445, Growler House, Braçagem, cervejas especiais, Padaria Concórdia e com os associados. Cerveja e shows, tu disseste, né? Isso aí. Cerveja, shows e café colonial. Muito bem, o mercado da cerveja que está crescendo. Nós temos uns minutos finais, eu não sei se vocês têm alguma coisa a mais que vocês queiram sobre a gente quer nosso evento. A gente quer primeiro agradecer pelo espaço, te entregar uma camiseta da Serva. Muito obrigado. Aqui um copo da última edição e os convites para ti também aí, para ti e para tua esposa participarem com a gente lá. Vai ser um prazer ter vocês lá. Quem for no evento esse ano, o ingresso dá direito a uma taça dessa, um copo desse. Camiseta não tem? Não. A gente tem as camisetas para venda lá. O copo, cada evento tem um estilo diferente. Tu entendeu? A gente tenta nunca repetir. Esse ano vai ter um copo que identifica esse evento. A gente tem 2 shows de banda também. Como eu já falei, o Café Colonial à vontade, entendeu? E aí é como se fosse uma feira de cerveja que a gente tem lá, né? A gente tem cervejarias de Uruguaiana até Porto Alegre, a gente tem cervejaria da Serra Gaúcha até aqui no centro do estado. O pessoal lá conversar, conhecer sobre a cerveja. Porque cerveja artesanal é uma história, né? Tem a questão do terroir, a gente tentar identificar a nossa região, as nossas características na cerveja ali.
tomar uma cerveja com fruta, tomar uma cerveja com especiarias, coisas que tu não imagina que tu poderia ter numa cerveja, né? Então esse é o nosso objetivo. E é uma troca de experiência também entre as cervejarias, entre os cervejeiros paneleiros, que a gente chama, que tu vai estar tomando, bem como o Vasco falou, eu estou tomando uma cerveja, o que tu sentiu nessa cerveja, o que que tem, o que não tem nela, aroma, sabor, todas essas questões assim, que é uma experiência muito grande que só troca. 20 de maio, no CPF Piá do Sul, das 16 às 21 horas. Isso. O encontro não é anual, mas é maior do que se fosse anual. Da Serva Centro, aqui em Santa Maria. O pessoal veio aqui para fazer a divulgação, para nos falar bastante sobre a cerveja, né? A gente acha que o programa foi muito produtivo também, né? Faltou uma cervejinha. Faltou uma cervejinha. Foi o Conexão Cidade, a gente está muito feliz de ter recebido vocês aqui, agradecemos muito a presença de vocês. Esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini e este é o programa Conexão Cidade. Especial hoje no 7º Congresso Internacional de Educação, nas dependências da Faculdade Palotina FAPAS. Hoje nós temos aqui duas presenças muito importantes, uma delas em especial que merece a atenção de todos. Eu estou aqui do meu lado com o professor Ricardo Rossato. O professor Ricardo Rossato, que é graduado em Ciências Sociais, em Teologia, em Filosofia, doutor e pós-doutor em Demografia pelas universidades de Sorbonne e de Quebec. É isso, professor? Muito bem. E temos aqui conosco, com muita honra e satisfação, o professor Antônio Sampaio de Nóvoa, professor universitário, reitor honorário da Universidade de Lisboa, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris e, atualmente, professor e catedrático convidado em inúmeras universidades espalhadas pelo mundo. Ambos estão aqui hoje especialmente para esse 7º Congresso Internacional de Educação, onde o professor Antônio vai ministrar uma palestra com o título Uma Pedagogia com Humanidade. Então, para nós não perdermos muito tempo com apresentações, eu já gostaria de passar a palavra para os senhores. Vamos falar uma pedagogia com humanidade. Professor, sem querer antecipar todo o teor da sua palestra, por favor, diga-nos algo a respeito. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O que eu vou tentar elaborar na palestra é a ideia de que vivemos uma crise importante hoje na área da educação, que é uma crise que é portadora de transformações que são também elas importantes e que neste momento nós temos que afirmar a dimensão humana da educação, da relação humana, da construção da educação como uma dimensão de humanidade. Retomando um velho slogan, no fundo a ideia de que é preciso educar humanos, por humanos
para o bem da humanidade. E nesta trilogia, não é, vai uma referência à dimensão humana dos alunos, vai uma referência à dimensão humana dos professores e vai, sobretudo, uma referência à ideia de que a educação e a cultura e a ciência têm de contribuir para o bem da humanidade. E nem sempre foi assim. Em muitos momentos da história, a cultura, a educação e a ciência não contribuíram para o bem da humanidade, contribuíram para coisas a que nenhum de nós quer voltar nos dias de hoje. Professor, o senhor, bem, em primeiro lugar, boa noite aos nossos telespectadores, destacar que nós temos hoje na cidade uma das pessoas que seguramente, da língua portuguesa, nós podemos dizer com muita certeza, que mais conhece a questão do papel do docente, do professor. E no Ocidente, o professor Antônio Nova, certamente, é uma das grandes referências. Então, eu gostaria que os nossos telespectadores tomassem consciência de que nós temos a alegria de ter conosco uma pessoa de uma credibilidade, de uma respeitabilidade, não só pelo seu saber, mas pela sua postura. E como o senhor colocou aqui a questão da humanidade, o senhor tem um trabalho, o professor Antônio tem um trabalho belíssimo, que ele fala da vida dos professores, e que o senhor falava da passagem do professor do estilo religioso, padre, para o professor laico do Estado. Hoje o professor laico, como é que está essa posição hoje? Como é que o senhor vê hoje? Como é que, digamos, o professor é percebido, assim, numa sociedade que, bom, modestamente poderia dizer o seguinte, nós no Brasil, por exemplo, não temos a cultura de valorização do professor. O professor tem... Nós hoje vivemos uma realidade que é a realidade do que eu designo, e eu falarei nisso na palestra também, do fim do modelo escolar. Isto é, a construção da escola, a construção contemporânea da escola, no fundo, no pós-escola religiosa, e, portanto, na altura em que os Estados intervêm na educação, final do século XVIII, e toda a construção do século XIX, o modelo escolar, tal como ele se configurou, está hoje em perda, está hoje em desintegração, está hoje numa situação de crise e de crise importante. E crise não é necessariamente mau, não é necessariamente negativo. Não é? O que vem a seguir é, na minha opinião, uma educação que se afirma num espaço público. Isto é, uma educação que vai para além da escola e que cruza não só a dimensão escolar, mas a dimensão social, familiar, cultural, das diversas instituições e associações que contribuem para a educação. E isso vai dar ao papel do professor, que era a sua pergunta, um professor que vai ser menos um agente do Estado ou de um Estado educador e vai ser mais um elemento ligado à sociedade, não é? Ligado a uma dimensão social e a uma dimensão de construção daquilo que a Hannah Arendt falava, a construção do comum, não é? Isto é, a capacidade de trabalhar em redes do ponto de vista social, cultural, muito para além do espaço da escola, identificando-se como uma pertença social que, num certo sentido, ele não teve nos séculos passados, uma vez que se afirmou muito mais como um agente de um Estado educador, não é? Um agente... Exatamente. A gente pode perceber, então, que o professor assume um papel de ponte a ligar o aluno à própria sociedade, fazendo ele se agregar ainda mais à sociedade e se introduzir na sociedade. Lhe pergunto, professor, como será a escola do século XXI? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? O senhor já consegue antever como será esse modelo escolar? Consegue-se, quer dizer, isto é, há vários cenários possíveis em relação à escola. E um cenário possível, talvez não provável, mas possível, é a desintegração da escola, é o desaparecimento da escola. Esse cenário é um cenário possível. Nós hoje conseguimos educar as crianças através das tecnologias, através de educação domiciliar, através de redes digitais, com relativa facilidade, não é? Em países como os Estados Unidos da América,
há cerca de 3 milhões de crianças que não vão à escola. São educadas domesticamente através das tecnologias. Isto não era possível há 20 anos atrás. Hoje é possível, não é? É fácil educar uma criança através... Portanto, um cenário possível é a desintegração da escola. É o desaparecimento da escola e a substituição da escola por outras realidades, sejam tecnológicas, sejam de outra forma. O cenário mais provável para mim é um cenário de transformação da escola, e nessa transformação a escola vai assemelhar-se mais, é um bocadinho irónico, vai assemelhar-se mais ao que existia antes da escola do que ao que existe depois da escola. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que existia antes da escola? Existiam espaços inorgânicos, ofícios, profissões, casas de pessoas, onde um conjunto de crianças e de jovens, às vezes criancinhas de 2 anos, com crianças de 7 ou de 8, faziam um conjunto de atividades de forma relativamente, aparentemente desorganizada, ocupando um espaço e um tempo que não eram nem o espaço nem o tempo da escola. A escola que nós conhecemos é um edifício, uma sala de aula, um quadro negro, há toda uma estrutura orgânica que, a meu ver, vai desaparecer e, num certo sentido, vai ser mais próxima do que era antes da escola, no sentido de que nós vamos entrar num espaço e vamos ver 3 crianças ali num canto a fazerem uma tarefa, 2 crianças com um computador do outro lado, um professor à roda com 7 ou 8 alunos a dar uma aula, um outro professor aqui ao lado a fazer uma outra coisa qualquer e, portanto, vai visualmente, não é, do ponto de vista quase de uma certa cartografia física, vai ser mais próxima do que era o antes do modelo escolar do que propriamente do que é a realidade do modelo escolar. Isto implica uma enorme revolução no trabalho docente, vai deixar de haver um professor a trabalhar com alunos, vai passar a haver muitos professores a trabalhar com muitos alunos, o professor vai ser um trabalho coletivo. Quase um tutor. Quase um tutor a diversos níveis, um tutor de aprendizagens, lança problemas, coloca questões, define projetos, acompanha esses projetos, uma enorme revolução no trabalho docente, uma enorme revolução na aprendizagem, porque a aprendizagem hoje faz-se de uma maneira completamente diferente do que se fazia no passado, uma grande revolução na relação com o conhecimento, e a relação com o conhecimento é central em qualquer processo educativo. Conhecimento hoje, a partir do digital, nós temos uma relação com o conhecimento, a maneira como processamos a informação, como adquirimos a informação, como nos apropriamos dela, não é? como a gerimos, não é? como a vamos elaborando, é totalmente diferente do que era antes da era digital. Uma revolução também nesta escola que vai ser cada vez mais concretizada num espaço público que não é o espaço do edifício escolar, que é um espaço mais amplo. Estamos perante várias revoluções que todas elas têm alguma ligação entre elas, mas que definem uma realidade completamente diferente da escola. Este é o cenário pelo qual eu me bato. Este é o cenário que eu gostaria que acontecesse, mas não desconheço que a escola pode desaparecer pura e simplesmente. O senhor já vê alguma experiência nesse sentido? Já há algum... Milhares. Hoje em dia há milhares de escolas, milhões se calhar, mas eu não conheço milhões, mas conheço umas largas centenas de escolas onde isto acontece, não é? Onde nós entramos numa escola e já não há quadro negro, já não há mobiliário escolar com os meninos todos sentadinhos. Há cadeiras como estas, não é? E há professores a trabalharem, há muitas escolas a trabalharem assim, e uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer na educação é conhecer essas realidades e dar-lhes visibilidade, não é? Sermos capazes de saber o que é que uns e outros estão a fazer, e felizmente isto que eu falei não é nenhuma utopia no sentido irrealizável do termo, é coisas concretas. Pois é, professor, o senhor coloca realmente algo que é extremamente desafiador.
Durante um bom tempo, e o senhor tem os livros de história, nos mostra isso a vida do professor, a Europa foi um modelo para o mundo, praticamente, de escolarização, do modelo de educação. Isso serviu praticamente, nós mesmos importamos esse modelo. E agora, como é que a Europa se move nesse sentido? E eu queria acrescentar só mais uma pequena coisa, destacando que o professor tem um papel sociopolítico muito importante, tendo sido candidato a presidente de Portugal, o que é extremamente significativo, não com o sentido de uma busca, digamos assim, meramente de uma ação política, mas no sentido do reconhecimento de um saber, o que não é comum entre nós, que nós tenhamos candidatos com essa bagagem cultural que possa se apresentar entre nós, a política muitas vezes. Então, nesse contexto, eu gostaria que o senhor talvez nos colocasse um pouquinho como o senhor vê essa situação. A Europa é muito diferente, não é? Quando se vê a Europa de fora da Europa, quando se vê a Europa de fora, temos aquela sensação de uma coisa unificada, não é? E eu costumo sempre dizer que a primeira vez que eu me senti verdadeiramente europeu foi nos meus primeiros anos de trabalho nos Estados Unidos da América, porque eu nunca era apresentado como português, eu era apresentado como europeu, não é? E, portanto, a partir daí há uma espécie de uma unificação. A Europa é muito diferente, mas a Europa tem, talvez, países como... em todos os países, no Norte e no Sul, há muitas experiências a nascerem, a crescerem e a desenvolverem-se deste ponto de vista. Eu acho que o que é talvez mais marcante na escola europeia é a força e a importância do conhecimento, não é? E isso às vezes é desvalorizado noutros países. Ora, é claro que o conhecimento é decisivo para qualquer professor, em qualquer circunstância. Eu talvez diga hoje, na palestra, uma brincadeira, mas que é a seguinte. Um professor de matemática, a missão de um professor de matemática não é ensinar matemática, contrariamente ao que ele pensa. A missão de um professor de matemática é formar um cidadão através da matemática. E, portanto, há aqui uma dimensão de formação da pessoa, mas que não se faz no vazio, não se faz no jogo, faz-se através do conhecimento, não é? E essa dimensão do conhecimento, da ciência, da cultura, da razão, etc., é muito importante na tradição europeia da escola e da cultura europeia. E essa tradição é uma tradição que tem que ser renovada, mas é uma tradição que, a meu ver, é muito importante que se mantenha. Quando vemos o movimento de homens como o Donald Trump contra a ciência, contra a razão, contra os factos científicos, nós percebemos que, se formos por aí, estamos a caminhar para a barbárie e não estamos a caminhar para o progresso das nossas sociedades. Professor, o senhor mencionou agora há pouco que hoje em dia os jovens eles têm acesso a meios didáticos que não se tinha antigamente. Meios digitais, televisão, internet, dentre outros tantos meios. Isso muitas vezes, ao invés de informar e formar, ele acaba deformando, porque o próprio ouvinte ele escolhe o que ele quer ler, ele escolhe o que ele quer aprender de uma maneira muito autônoma e muitas vezes de maneira equivocada. Nós vemos, não sei se na Europa com tanta ênfase quanto aqui no Brasil, nós temos muitas notícias falsas circulando na internet e essas notícias falsas, elas formam opinião, infelizmente. Lhe pergunto, neste contexto, qual é o papel do professor? Como é que o professor deve agir? E, inclusive, preservando a própria autonomia do aluno, sem impor uma matriz ideológica de lá ou de cá, qual é o limite do poder de persuasão do professor em relação ao aluno? E qual é a sua autoridade que deve ter em relação a esse aluno? A primeira parte do que disse é muito curiosa, não é? Porque eu estava a ouvi-lo e estava na minha cabeça a ouvir as críticas que muitos filósofos no século XVI fizeram ao livro, não é? E eles diziam, o livro é um desastre. Os alunos pegam o livro que querem, vão ler o livro que querem. Há bibliotecas
há bibliotecas onde tem mais de 50 livros. 50 livros, vejam bem. O aluno vai lá, pega o que quer, lê sem a nossa autorização, vai ler coisas que não devia, que não está preparado para ler ainda, vai ser mal influenciado. O livro vai acabar com a civilização, não é? O livro é uma coisa horrível. E vejam bem, o livro pode ser lido de trás para a frente. A gente não tem que ler o livro todo em sequência, pode começar pela última página. Isto é um absurdo, isto vai acabar com a civilização, não é? Bom, 5 séculos depois, não é? Muito disto acontece no digital, dizemos a mesma coisa sobre o digital. E aliás, só que dizemos que está no fim do livro, e dizemos isto, claro, com o digital que tem uma potência, não é? Infinitamente superior, não é? A questão não é o digital faz parte da nossa vida, quer dizer, nós não vamos deixar de andar de carro porque podemos ter um desastre, não é? E se andarmos a cavalo temos menos desastres, quer dizer, faz parte da nossa realidade. Agora, o que diz é rigorosamente verdade. O professor tem que exercer sobre esses meios uma vigilância muito maior do que exercia sobre meios anteriores, não é? Portanto, ele tem que ser capaz de trabalhar esses meios, de trabalhar com os alunos esses meios, trabalhar com os estudantes esses meios e ser capaz de tentar, na medida do possível, pôr ordem na desordem, não é? Pôr ordem no caos que existe na internet, ser capaz de separar o que é verdadeiro do que é falso, do que é científico do que não é científico. Esse é o trabalho do professor. Mais do que transmitir conhecimento, conhecimento existe por todo lado. O papel do professor é isso, é ordenar, é pôr a sua autoridade ao serviço dessa organização das aprendizagens e do conhecimento. Muito bem, eu gostaria de agradecer aqui. Em primeiro lugar, estamos embriagados com uma conversa absolutamente atraente, interessante e tenho certeza que foi do agrado de todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Rossato pelo seu tempo, principalmente professor Antônio Nóvoa, repito, professor universitário, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris e também reitor honorário da Universidade de Lisboa. Nós agradecemos a audiência de todos. Até a próxima. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.